Que eu estava expondo na primeira parte da conferência, os sinais prefigurativos que preparavam a humanidade para a chegada de Jesus, o Salvador, à igreja e, consequentemente, os 7 sacramentos, dentre os quais o primeiro que nós estamos apresentando hoje, o sacramento do batismo. Eu falava da profecia de Ezequiel no capítulo 36, a partir do versículo... Vocês podem anotar 24. Diz assim, textualmente: derramarei sobre vós águas puras. Olha aqui a expressão do profeta, vou repetir para ficar mais evidente. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Que água é essa que vai ter esse poder de purificar o ser humano totalmente? Vejam que as águas prometidas por Deus não são as águas que lavam o corpo, mas somente aquelas que conseguem inclusive lavar e purificar a alma. Portanto, esta profecia de Ezequiel, que vai ser lida na Vigília Pascal, dia 8 de abril, é uma das 9 leituras da Vigília Pascal. Ezequiel 36, e logo depois da liturgia da palavra vem a liturgia batismal, porque nós temos na vigília profecia e realização. Então nós estamos aqui percebendo que a graça que Deus prometeu pela boca de Ezequiel cumpre-se nessas águas que virão para nos purificar de todas as impurezas, purificação de todas as abominações. Essa palavra também é bem presente, é bem importante, na verdade, aqui na profecia de Ezequiel. Tenho que ser breve por causa do tempo, então temos muitas outras citações bíblicas que vocês, inclusive, poderão tomar nota. Por que acrescentei essa profecia de Ezequiel 36? Porque ela fala do sacramento do batismo, que Jesus enviaria o Espírito Santo para nos purificar. Nós temos também a circuncisão. A circuncisão é uma prefiguração do batismo. Por meio da circuncisão, o que se fazia no menino, no judeu? Ele é marcado com um sinal externo para significar que ele faz parte do povo judeu, que ele faz parte do povo eleito. A circuncisão agora será substituída definitivamente. Por quê? Pelo batismo, que simultaneamente é um sinal externo e um sinal interno. Tentarei explicar-me. Vocês lembram-se daquela leitura de domingo? Eu estava em Feira de Santana, na Bahia, nesse domingo do Carnaval, Estava na Bahia, em Feira de Santana, e celebrei na Catedral a missa das 7 horas da manhã. Naquela ocasião, a leitura da missa era aquele texto de Levítico. Vamos ver se vocês recordam. Cabeça boa, memória boa. Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Naquela ocasião, na homilia que fiz lá na Catedral, eu procurei apresentar o seguinte esquema: o que é a santidade na cabeça de Moisés, que escreveu o Levítico e legislou essa lei para todos os judeus? Como é que nós podemos fazer a síntese da santidade do povo de Deus? Cumprir o que está aqui. Aqui estão escritos os 10 mandamentos. Siga o que está escrito. Mas havia um problema gravíssimo, que depois no Evangelho, Jesus não disse sede santos. Jesus usou outra palavra, sede perfeitos. Eu vou explicar a vocês por que tem essa diferença. No Levítico, Moisés manda ser santos. Pratique a lei, você já é santo. Mas você vai ao templo, você coloca seu dízimo, devolve sua oferta, mata o animal, esquarteja, oferece no altar. Depois que você cumpriu toda a ritualística, você pode voltar para casa e sua vida privada não tem nada que ver com as orações que você fez no templo. E você ainda podia se garantir dizendo: eu sou santo, eu estou cumprindo os mandamentos de Moisés. Esse é o problema.
Jesus inaugura um modo perfeito do esquema que era bom, mas que o ser humano avacalhou. Só cumpria os mandamentos proforme, a aparência, a pompa, o gesto, e às vezes somente artificial, que depois no Evangelho Jesus vai acusar nos chamando de sepulcros caiados. Você passa aquela mão de cal, o túmulo bem branquinho, mas por dentro Jesus explica: mau cheiro e ossos secos. Então você tem uma roupagem de polidez, de elegância, de bem-estar, mas por dentro os seus pecados estão tornando você uma pessoa apodrecida. É isso que Jesus quis falar. Então Jesus faz mais ainda. O Levítico diz assim, e vocês percebem que no Evangelho Jesus vai repetir algumas vezes: na lei de Deus está dizendo assim, faça isso. Eu, porém, vos digo. Por que Jesus usa desse artifício, desse recurso? Porque Ele é o legislador da lei. Quem pode retocar a lei? Quem pode? Quem tem esse poder? Só quem escreveu a lei. Quem escreveu os 10 mandamentos do Decálogo? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como é que nós chamamos? O Verbo, como é a frase? João 1,14, o Verbo de Deus se fez. Verbo é o quê? Palavra. Como é que eu vou homologar uma lei? Com palavras. Quem homologou os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20? Em síntese, a palavra de Deus. Qual é o nome da palavra de Deus? Jesus Cristo. E quem pode reformular ou até retocar essa mesma lei? Somente Ele. Está escrito assim, eu porém vos digo. Por isso que no Evangelho, na mesma missa, domingo de carnaval, Levítico falava de sede santos. Jesus diz, sede perfeitos. Eu não quero que vocês façam a lei só pela forma exterior. Eu quero que exista um movimento do coração. Por isso que o Evangelho daquele domingo era especial. Se alguém te chamar de louco, você já está cometendo um grave pecado e você vai ser condenado ao fogo do inferno. Jesus radicaliza com força. Eu não estou mandando apenas cumprir a lei, mas a lei deve ser cumprida com a extensão do afeto e do coração. Compreenderam? Ficou claro? É isso que está sendo dito também aqui na circuncisão, porque pela circuncisão o menino se tornava judeu e era identificado pelo sinal externo. O batismo é mais extraordinário ainda. Afinal de contas, qual é o sinal exterior que traz o crachá dizendo que eu sou cristão católico? Não vem me dizer que é a camiseta. Nem que é o crucifixo, nem que é o terço pendurado no bolso, nem a medalha milagrosa, a medalha de São Bento, a medalha das lágrimas, ali de Campinas, São Paulo, que graças a Deus está em moda agora, está fazendo um bem extraordinário no Brasil e fora do Brasil. Não é o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O sinal é a nossa fé, e a fé é invisível aos olhos. É um sinal invisível. Nós temos o sinal material, o sinal exterior, que é o batismo em si, que me marcou. Mas nós temos um indício também bastante forte, que a circuncisão não alcançava. Por isso que a circuncisão também era provisória. E por isso que depois de Cristo, a circuncisão e toda a lei de Moisés foi arruinada. Hoje de manhã, Viviane estava aqui na missa com o véu dela, e tinha outros fiéis aqui na missa. Eu expliquei um pouquinho o Evangelho de domingo, que foi o Evangelho da Transfiguração, e que quando apareceram Moisés e Elias ao lado de Cristo, e a voz de Deus apareceu, se fez ouvir, a voz não aparece, a voz se faz ouvir, a voz de Deus se fez ouvir, se tornou nítida, eles ouviram, caíram por terra, ficaram cheios de medo, em virtude da frase que Deus Pai diz: este é o meu Filho amado, no qual eu coloquei todo o meu agrado, escutai-o, homens todos. Espera aí, quem estava naquela visão? Elias estava aqui, Moisés estava aqui. Quem é o supremo legislador que os judeus amavam? Moisés. Mas Deus Pai não disse: aqui está o meu legislador Moisés, continuem obedecendo o que ele disse no Levítico: sede santos, que o vosso Pai Celeste é santo. Deus passa a desautorizar Moisés
porque agora aparece uma lei superior. Por isso que Pedro, Tiago e João caíram por terra, porque eles até aquele momento não tinham ideia de fato quem era Jesus. O véu vai saindo aos poucos. Eles perceberam na transfiguração que Jesus é muito maior do que a ideia estreita que eles faziam. Por isso que é necessário dizer essas coisas dentro de uma igreja católica, porque tem muito católico por aí que faz uma ideia muito estúpida de quem é Jesus. Jesus é meu coleguinha, Jesus é um agitador, Jesus é um reacionário, Jesus é um revolucionário. Não, Jesus é Deus. E a palavra que ele tem, a palavra que ele traz e que ele é, além de trazer credibilidade, nós devemos nos submeter totalmente a ela, porque quando o padre, o bispo ou o diácono termina o evangelho, qual é a palavra que se diz em português? Palavra em latim, como é que se pronuncia? Verbum Domini. Como é que se diz em italiano? Parola di Dio. Palavra de Deus. Por isso que nós vamos à missa do domingo e nós recebemos 4 vezes numa missa a palavra de Deus. Primeira leitura, segunda leitura, que é o Salmo, terceira leitura, que geralmente é um texto do Novo Testamento, de Paulo, de preferência, e a quarta leitura é Jesus. Para que nós entendamos definitivamente e compreendamos que a palavra que Deus homologou, que foi dada domingo no Tabor, é Jesus, e diante da qual nós nos submetemos, porque nós acreditamos e a Ele nós entregamos a nossa vida. Circuncisão dos judeus, superada, substituída totalmente. Qual é o nome novo da circuncisão dos judeus? Batismo católico. Sinal material, a água caindo em cima de mim. E o sinal interno, invisível, a minha fé, manifestada através das obras, especialmente as obras de fé, para que eu seja uma testemunha de credibilidade. Agora, se vocês puderem tomar nota de algumas outras citações bíblicas que passarei agora a pronunciar sem ter mais tempo de explicar. Apenas en passant, como se fala em francês, ligeiramente, apressadamente. Gostaria de passar para vocês um texto de Jeremias 4:4, é fácil de guardar. Jeremias 4:4. O que é que diz este versículo? Circuncidai-vos em honra do Senhor. Não vou me alongar porque é o tema da circuncisão. Jeremias está mandando fazer a circuncisão, mas agora nós sabemos que essa circuncisão é espiritual, é na alma, através do Espírito Santo. Hoje em dia, se alguém quisesse homenagear a Deus e fizesse a circuncisão, estaria fazendo uma ofensa. Que a circuncisão maior, mais determinante, é a circuncisão do coração, aquela que é feita na nossa alma através do sacramento do batismo. Gostaria de dar para vocês um texto basilar. Escute a expressão, texto basilar. João, Evangelho de São João, capítulo 3. O que é que nós encontraremos neste capítulo? O diálogo, o colóquio entre Jesus e Nicodemos. Aqui, nesta passagem, está uma base da Escritura para confirmar que Jesus queria instituir o batismo como sacramento. Porque no capítulo 3 de São João, ele está conversando com Nicodemos e diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como pode ser isso, se eu já sou um velho? E Jesus começa a explicar a doutrina do Espírito Santo e a regeneração. Grive essa expressão. O batismo católico nos regenera em Cristo, nos faz mudar, nos torna criaturas novas. Aquele episódio que também está no Evangelho de São João, naquele encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó: eu quero água para beber. Você é judeu, eu estou vendo pelo seu nariz a cor da sua pele, você não é daqui da gente, você não é samaritano, sua pele é diferente, seu nariz, sua boca, seus olhos, você não é daqui não, você é lá, você é judeu. O que é que você está fazendo aqui? Você está indo para Jerusalém, não está? Indo para o templo. Então você não era nem para ter entrado aqui, você era para ter feito outro caminho, que
porque os judeus desviam a rota, e para entrar aqui o caminho é mais difícil ainda. Por que é que você está aqui? Você está indo para Jerusalém, você não era para estar aqui, e muito menos falando comigo, e muito menos pedindo água para mim. Ah, mulher, se você soubesse, a água viva que eu tenho, seria você que pediria água a mim. Ela começou a rir. Como é que você não tem nem um balde para tirar água aqui do poço de nosso pai, que Jacó deixou para nós, e está pedindo água para mim? Eu é que estou aqui com o balde. Vai chamar seu marido em casa. Ah, mas eu não tenho marido. Ah, pelo menos agora você está dizendo a verdade, porque você já teve 5, e o que está lá na sua casa não é seu, você tomou de outra. Aí a mulher ficou espantada. A mulher ficou espantada, né? Como é que o senhor sabe da minha vida toda? Quem veio te contar? E Jesus começa a falar: quem crê em mim, rios de água viva brotarão do seu interior. Sempre o tema da água é recorrente. E no capítulo 3, que é a samaritana, é no capítulo 2, as bodas de Caná. O que é que Jesus fez? Transformou o quê? Sempre água em vinho. No capítulo 4, o que é que Jesus faz com a samaritana? Pede água, mas ele é quem tem uma água superior para dar. E no capítulo 3, anterior ao encontro com a samaritana, ele está conversando com Nicodemos. Você tem que nascer de novo e tem que nascer com a água, e a água é quem vai resolver tudo. Então estudem, leiam e reflitam o capítulo 3, que é um texto fundamental para falar sobre a intenção de Jesus de instituir o sacramento do batismo. Outro texto, agora vamos entrar nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de preferência o versículo 36 e o versículo 38. Qual é o episódio narrado por São Lucas em Atos, capítulo 8? O eunuco da Etiópia, um país da África. O homem estava virando judeu. Ele é etíope, mas estava entrando na religião dos judeus, estava voltando de Jerusalém, tinha de fazer sua peregrinação para rezar lá no templo, e vinha lendo Isaías em grego. Era poliglota, era diplomata, alto funcionário, e diz até o nome da soberana do país. Como era o nome dela? Candace. Vinha lendo o profeta Isaías em grego, mas não estava compreendendo. Encontra-se com Filipe, que estava fazendo missão. Filipe aproxima-se do carro. O que é que você está lendo? Estou lendo Isaías, mas não estou entendendo. Ele está falando de si próprio ou está falando a respeito de outra pessoa? E o que é que Filipe faz na ocasião? Anuncia o querigma, fala sobre Jesus e sobre a necessidade de ser batizado. E no versículo número 36, eles estacionam junto a um pequeno oásis, e o eunuco diz: eu já estou compreendendo, mas não é só questão racional, não é só adesão intelectual não, viu? Porque tem muito intelectual. Ora, quando eu fui para a Terra Santa pela primeira vez em 2010, eu fui 3 vezes. Padre Fábio vai agora pela 5ª vez, já foi mais do que eu. Mas eu fui em 2010 e passei a Semana Santa lá. O motorista do ônibus era um muçulmano, e a guia, que morou muitos anos em São Paulo, é judia. Mas ela estava lá, contratada por nós, para falar sobre quem? Jesus. Mas ela acredita que Jesus é o Salvador, que é Deus? Claro que não, ela é judia. E o motorista era muçulmano. Eles estavam lá prestando serviços remunerados. Para amar Jesus não basta uma adesão intelectual, porque tem muita gente que lê muita coisa, mas não tem fé. O eunuco era um diplomata, erudito, poliglota, era etíope, falava a língua pátria, mas também falava latim, porque o império todo estava sob Roma, mas estava lendo Isaías em grego, que era a língua popular, mas não estava entendendo, porque Isaías fala de maneira metafórica. E o que foi que Filipe fez junto ao eunuco? Catequese.
incutiu a fé no coração do etíope eunuco. E o que foi que ele fez? Quando chegaram no oásis, o que foi que ele disse? Já estou com a fé, já tenho a compreensão, já temos água. O que é que nos resta? Eu quero ser batizado. Depois o que é que acontece? O Espírito Santo rapta Filipe para outra zona, para outro perímetro. E o que é que acontece? O que é que acontece? A fé católica entra na Etiópia, através de um diplomata, no país, no palácio da soberana. E a partir das autoridades etíopes, o evangelho começa a brilhar em um novo país. É assim que o evangelho se espalha. Eu conheço Jesus, não intelectualmente, pela fé. Eu faço a minha adesão, eu sou batizado, eu amo Jesus. O que é que eu vou fazer? Testemunhá-lo. E o pior de tudo, hoje em dia, ser missionário, nós estamos sendo acusados de proselitismo. Nós estamos matando a letra do Evangelho e a doutrina do Evangelho para fazer bom mocismo com as outras religiões, para ganhar aplausos do mundo e da sociedade, traindo o Evangelho. A nossa missão é anunciar Jesus e batizar, para que a fé, como semente, seja implantada na alma das pessoas, para que o mundo creia e Jesus possa realizar a salvação. Atos 8, 32, 36 e 38. Outro texto maravilhoso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. São Paulo começa a apresentar bases, doutrina bastante sólida, e a frase que nos interessa em síntese: somos batizados para formar um só corpo. Só isso aqui levaria assim um tempão para falar sobre a doutrina do corpo de Cristo. Bem, nós adoramos Jesus que está aqui dentro do sacrário, na reserva eucarística. Mas na concepção dos padres da igreja, estou pensando aqui, por exemplo, em São João Crisóstomo, que é contemporâneo de Santo Agostinho, século IV, anterior a São Gregório Magno, Papa, que é do século V. São João Crisóstomo é um século anterior. Na cabeça dos santos padres, o corpo de Cristo é a Igreja Católica, as pessoas batizadas. A Eucaristia é o pão do céu, é o corpo espiritual. Sabemos, e eles também sabiam, que está o corpo, sangue, alma e divindade. Mas na concepção dos padres, também o corpo de Jesus inteiro é a igreja. Jesus é a cabeça, que já está na glória, ressuscitado, inclusive com o corpo. E nós estamos unidos a Cristo pelo... Qual é o sacramento vinculativo, essencial e necessário para a salvação? Então eu sou o corpo de Jesus. E tenho que honrar esse corpo, e tenho que protegê-lo, e tenho que nutri-lo, e tenho que alimentá-lo com a palavra, com os 7 sacramentos, e especialmente a Eucaristia, porque quem faz a vida sobrenatural de Deus crescer em mim é a pregação, que entra pelos ouvidos, a leitura orante da palavra, mas as carnes de Jesus, e a sua alma, e o seu sangue, a sua divindade, presentes na hóstia consagrada, que eu recebo na missa. Por isso que essa doutrina sobre o corpo de Cristo é fundamental. O batismo nos une, por isso que a divisão que existe entre nós é dos maiores escândalos. Porque se nós somos batizados, nós somos um com Jesus. E devemos ter, por prudência e por exigência, superar qualquer tipo de ranzinice que existe entre nós, para que Cristo resplandeça na nossa vida, na nossa alma e nos nossos corações. Agora, vamos para outro texto, Romanos 6, versículos 3 e 4. Romanos 6, versículos 3 e 4. Fomos batizados com Cristo em sua morte. Às vezes na igreja nós falamos o óbvio, mas o óbvio não fica entendível. O que é que significa dizer que nós fomos batizados na morte com Cristo? A pia batismal é simultaneamente túmulo e útero. Quem vai à pia e é batizado
o velho homem, o Adão, que estão presentes na minha alma, Adão e Eva, ficam sepultados. Parabéns a você que está aprendendo essa informação somente hoje. Você já é uma criatura nova. Você não vive, mas você já é. Agora, você já é por graça de Deus. Se você não vive, o prejuízo é teu. Quando você morrer, você vai prestar contas. É simples assim. Não tem nada complexo. Não tem nada complicado. Você já é batizado, você já recebeu o selo inamovível, você já é coisa de Deus. Você é propriedade de Deus. Deus pode trabalhar em cima dessa terra exatamente na condição de coisa, como nós cantamos na consagração à Nossa Senhora. Porque quando eu digo, eu sou, o pessoal gosta de substituir a consagração à Nossa Senhora, diz assim, quais são as palavras que o pessoal gosta de trocar? Filho ou consagrado? Me traga um filho de Nossa Senhora aqui, que usa a cadeiazinha aqui no pulso, que fez encontro da igreja. Ele é consagrado, é filho, é quase uma divindade. Mas olha a vida que ele leva hoje. Filho é rebelde, coisa não, coisa é submissa. A coisa não tem direito a nada, porque é uma coisa. E só Deus manda na coisa. E quando a gente canta a consagração Nossa Senhora e fica enfeitando, e fica substituindo, eu sou filho, isso não serve de nada. Para Nossa Senhora isso não tem valor. Pelo batismo nos tornamos, é evidente que nós somos filhos de Deus, por adoção, mas a nossa condição de peregrinos neste mundo é que Deus possa dispor de nós incondicionalmente. E como é que isso pode ser realizado? Que eu já morri, minha gente. Você está entendendo que para um católico a morte biológica não significa mais nada? Eu sei que é difícil falar isso para um público leigo, até para padre, freira, seminaristas, religiosos. Mas a morte biológica é uma ninharia, porque no batismo eu já morri, eu já sou de Cristo, e Cristo é de Deus, e eu vou para lá, e é para lá que eu vou, e é para lá que eu quero ir. No batismo, se eu tenho essa consideração, está presente na minha alma, eu já morri, eu já me desapeguei. Agora, como eu sou um ser humano e sou limitado e pesado, eu tenho que fazer esse exercício diariamente, a quaresma. Qual é o nome sinônimo de quaresma? Exercícios quaresmais. Assim como você paga a mensalidade para ir para a academia e malhar, 1 hora cada dia, para ficar sarado. E acredito que essa mentalidade, essa modalidade está mudando com o passar dos tempos. As pessoas estão indo mais por questão de saúde mesmo. Também. Se existem academias para o corpo, bem, vamos pesar e considerar o que é mais importante, a matéria ou o espírito? Não tem comparação, o espiritual é muito mais importante. E se eu cuido do corpo, que é necessário, eu não deveria, no mínimo, cuidar do meu espiritual do mesmo jeito? No mínimo, que nós deveríamos zelar do espiritual muito melhor e muito maior. E quantas pessoas Beth estava me explicando aqui no intervalo, faz 2 meses que não tem batismos aqui na paróquia Santuário, que as pessoas não estão procurando, ou as pessoas quando vêm, têm uma vida parcial ou completamente irregular, que não estão em condição de fazer o batizado, por deficiência humana. A quaresma é o tempo hábil para habilitar todos nós para termos uma vida no Espírito, uma vida sobrenatural. E qual é a condição colocada hoje? Que nós possamos, no batismo, nós fomos sepultados com Cristo. Isso já aconteceu? Já. Nós fomos sepultados, imersão. E na imersão surgiu uma criatura nova, uma pessoa completamente nova. Que assim seja, viu? Que nós possamos experimentar isso agora na quaresma, lutando, nos esforçando, e que na vigília pascal, dia 8 de abril, nós possamos nos renovar completamente na vigília pascal. E agora, já passou? Só mais 15 para responder as perguntas? Pronto. Então vou falar apenas mais isso.
Com certeza essa questão é fundamental, tenho certeza absoluta. Jesus quis o sacramento do batismo, e em que parte da Bíblia prova que Jesus estabeleceu o batismo? Anotem, se vocês quiserem aprender isto. Eu vou apresentar o esquema composto por um santo da Idade Média, franciscano, contemporâneo de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás era dominicano, o santo que eu vou apresentar a vocês é franciscano. O nome dele, Boaventura. São Francisco já havia morrido, e este homem, que depois veio a se tornar cardeal, ele era o geral dos franciscanos no mundo inteiro. Santo Tomás discorda dele, mas eu gostei tanto desse esquema que eu copiei e vou apresentar aqui para vocês a título de conclusão. Como é que São Boaventura demonstra que Jesus quis o sacramento do batismo? Bem, ele apresenta 4 passos: formalmente, materialmente, efetivamente e finalmente. 4 passos. Como foi que Jesus instituiu materialmente o sacramento do batismo? Sendo ele próprio batizado. Pelo fato de Jesus ter aceito ser batizado, materialmente ele funda o sacramento do batismo, a partir dele próprio, materialmente falando. Formalmente falando, para dar forma, qual é a comprovação das Escrituras? Mateus capítulo 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e batizai. Aqui está, formalmente, a forma como Jesus deseja. O batismo já existia no paganismo, as abluções, os banhos rituais. Foi isso que eu procurei explicar aqui. Qual foi o primeiro texto que eu analisei? 2 de Reis, capítulo número 5. Naamã, da Síria, um pagão, foi procurar Eliseu, um judeu. Não tem nada de batismo cristão. Nós estamos na pré-história, que eu usei outra palavra, pré-figuração do batismo. Qual é a forma que Jesus cria o sacramento do batismo? Mandando que se batize. Uma coisa que já era feita, mas com um acréscimo muito surpreendente. Qual é o acréscimo? A vontade dele, que é Deus, vontade divina, e o Espírito Santo. Terceiro passo, efetivamente, como foi que Jesus instituiu o sacramento do batismo? Efetivamente, morrendo na cruz na Sexta-feira Santa. O batismo só pode virar sacramento e só pode nos santificar porque os 7 sacramentos e o batismo também todos estão ligados ao Calvário, à morte de Jesus. E a palavra finalmente, vocês compreendem essa palavra? Por que finalmente? Por causa da finalidade. Você tem que colocar essa palavra. Por causa da finalidade. Qual é a finalidade do batismo? Vocês falaram, nos tornar filhos de Deus, herdeiros do céu, livres do pecado original. Então, de acordo com o esquema de São Boaventura, santo medieval, foram esses os 4 passos para o sacramento do batismo. Jesus instituiu materialmente, formalmente, efetivamente e finalmente. Finalmente aqui significa a finalidade. Se Jesus não quisesse nos salvar, se Jesus não quisesse que nós fôssemos para o céu, não teria a finalidade número 1 do batismo, que é nos conceder a graça santificante. Eu já falei mal do Senhor aqui, viu? Eu disse, ele me pediu para falar sobre os 7 sacramentos. Eu não passei do batismo hoje, viu? Os 7 anos. Olha só, eu já recebi aqui 3 perguntas, vou ler as 3 que chegaram aqui. Primeira pergunta: os conselhos evangélicos são extensão do batismo ou são frutos do Espírito Santo? Tudo que nós considerarmos carismas específicos, extraordinários,
ou ordinários serão sempre uma dependência direta daquilo que Deus fez na nossa alma no sacramento do batismo. Eu só posso ter os carismas, eu só posso possuir os frutos se eu realmente for batizado. Com exceção, que eu não falei, porque o tempo não deu, o batismo de sangue. Não falei esse assunto, da época patrística. Uma pessoa, para receber a graça de Deus, precisa do batismo. E quem não foi batizado pode se salvar? Um dos critérios foi apresentado pela doutrina da igreja dos mártires. Batismo do sangue. Eu amo Jesus, eu acredito em Jesus, e quando eu sou martirizado, eu recebo a fé e todos os carismas no mais alto grau. Tanto é verdade que o mártir é canonizado ipso facto, como diz o direito canônico. O mártir, por causa do batismo de sangue, caso ele não fosse uma pessoa batizada, ele é salvo imediatamente, porque ele deu a máxima demonstração de fé em Jesus. Morreu pela fé, morreu por Jesus. Espero que tenha respondido essa pergunta aqui. Essas outras duas perguntas não estão ligadas ao batismo, mas eu vou ler. Existe um momento correto de se levantar na oração eucarística? Eu, quando vou para a missa, que eu não estou celebrando, quando eu estou fora do país ou quando eu estou em outro lugar, e eu quero viver a missa como vocês, sentados no banco, eu fico ajoelhado até a doxologia. Eu amo ficar ajoelhado na missa. Amo. Eu amo ficar ajoelhado durante a missa. A oração eucarística, quando eu não estou no altar, quando eu estou vendo outro padre rezar a missa, eu fico ajoelhado até o por Cristo. Me levanto só na hora do Pai Nosso. Outras pessoas gostam de se ajoelhar durante o ato penitencial, outras pessoas gostam de se ajoelhar durante o Cordeiro de Deus, mas está de bom tamanho ficar ajoelhado durante a oração eucarística inteira, ou como as pessoas fazem, o normal, se levanta na hora, eis o mistério da fé. Só é desagradável quando o bispo manda o povo se levantar. Como a gente assiste alguns vídeos no YouTube, pessoas extremamente assim mal educadas, os fiéis estão ajoelhados, aí o pessoal fica gritando, humilhando, constrangendo, param a missa, dão bronca no microfone, aí manda o pessoal se pôr de pé, e na hora da comunhão manda o pessoal se levantar. Isso é uma coisa extremamente antipática e é uma estupidez. Participar da vigília pascal já cumpre o preceito da Páscoa? Não, tem que ir para a missa no domingo também. A Páscoa, o pessoal diz, o tríduo pascal são 3 dias preparando a Páscoa. Totalmente equivocado. A quinta com o lava-pés, a sexta-feira da paixão e o sábado da vigília não são 3 dias preparando para a Páscoa. É a Páscoa celebrada em 3 dias. Quinta-feira santa já é Páscoa. Sexta-feira santa já é Páscoa. O sábado já é a Páscoa, é a grande vigília. Mas o fiel tem que ir normalmente no domingo, receber novamente a água nova que foi consagrada na vigília pascal. Qual é o objetivo de quê? Desculpe, exorcismo. Qual é o objetivo do exorcismo que é realizado no rito batismal? Porque este ato não é unânime em todos os batismos. O batizado, segundo o ritual de São Pio V, era bem mais breve do que o nosso, reformado pelo Papa Paulo VI. Foi homologado depois de 1971, quando começaram a chegar os livros no Brasil. Foi mais ou menos nessa década, 1970. O concílio terminou em 65, mas os livros traduzidos só começaram a chegar em 71 ou a posteriori. Alguns só chegaram em 74. No ritual batismo de São Pio V, a cerimônia é bem mais breve e ela é recheada de exorcismos, do início até o final.
exorciza-se o tempo todo a criança que vai ser batizada, para infundir na alma da criança o Espírito Santo por uma lógica. Eu vou usar um texto aqui do Novo Testamento. Tem uma passagem obscura, não para mim, mas para algumas pessoas, que Jesus fala assim: quando uma pessoa quer fazer um assalto, ele chega na casa e amarra o dono da casa, depois é que entra para fazer o saque. Lembram desse episódio? É um evangelho, Jesus. Qual é a explicação? Quem é o dono dessa casa que precisa ser amarrado para que o ladrão possa entrar e fazer o saque? O dono da casa, nesse caso, não é Jesus, é Satanás. Porque Jesus apareceu no mundo não para fazer uma revolução social, mas para destronar Satanás, que era o rei da terra. Católicos, acordem, não esqueçam coisas essenciais da fé. Jesus, Deus, apareceu para destronar o rei. Por isso aquele diálogo de Pôncio Pilatos com Jesus: tu és rei, mas eu nasci para isso. Eu vim ao mundo por causa disso. Mas tem um complemento. Eu cheguei aqui e encontrei outro, usurpador. Mas eu vim aqui para acabar com a farra desse usurpador. Mas para que ele seja destronado, eu tenho que me comportar como um ladrão, porque ele está na porta da casa. Qual é a casa, qual é a porta? Eu sou a casa, a porta é o meu coração. O demônio manda em mim. Uma pessoa não batizada, se não é templo do Espírito Santo, é templo de quem? Não preciso dar a resposta, porque já está explícita. Por que é que o demônio pode agir através de uma possessão, de uma vexação ou de uma infestação e pode contaminar muito uma pessoa pagã? Porque essa pessoa está aberta, 1000% aberta para os malefícios. Eu estou protegido pelo meu batismo, pela crisma, pelo meu rosário, pela via sacra, pela adoração ao Santíssimo, pela missa diária, pela comunhão, e mesmo assim posso ser atingido pelo malefício. Eu posso sofrer uma vexação, uma infestação ou mesmo uma possessão, por que não? Santa Gemma Galgani sofreu isso. Aquela menina, freira carmelita, Maria de Jesus crucificado, quem entrou nela foi o próprio Lúcifer. No exorcismo, quando o padre estava rezando em cima dela, Lúcifer falou o nome e saiu, quase que mata a freira, porque era o pior de todos os demônios, era o próprio Lúcifer. Quanto mais uma pessoa pagã. Imagine então esses povos aborígenes que vivem em países longínquos que praticam ocultismo e satanismo. Se nós pagãos somos presa fácil para os demônios, inclusive quem é devoto dele, inclusive quem cultua ele fundando igrejas de Satã. Vocês percebem, como diz São Paulo aos Efésios, que a nossa briga não é contra pessoas de carne e de osso, mas é contra os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Mas vá chamar um padre modernista e pregue em cima disso para ver as abobrinhas que vai ser dito. Não vão falar inferno, só quem fala sou eu e Padre Fábio, né? Aquele videozinho curto dele que eu recebi também. Quem não acredita no inferno, mas tem muita gente que não acredita mesmo não. E ainda fazem suposições dizendo, se existe, está vazio. Infelizmente não, porque Nossa Senhora revelou aos 3 pastorinhos que tem gente indo para lá todos os dias. É assustador. Então, o ministério da igreja trocou os ritos, modificou todos os livros litúrgicos e o exorcismo acabou ficando muito discreto, mas ele está presente no ritual. Eu, quando vou fazer os batizados, eu faço questão de dizer, agora é o exorcismo. Pais e padrinhos, estendo a mão direita em direção da cabeça da criança que vai ser batizada, enquanto eu faço a oração. Não fala o nome do demônio, não fala a palavra exorcizar, mas sutilmente tem uma expressão, libertai-a do mal. Mas no Pai Nosso, que contém 7 pedidos, o 6º pedido e o 7º pedido diz-se assim, não nos deixeis cair em tentação, que é a modalidade mais convencional que Satanás usa para se aproximar de nós. Não fique preocupado nas grandes vexações ou na possível possessão. O demônio está no nosso encalço todos os dias, porque nós sofremos tentações diárias.
Mas o sétimo pedido do Pai Nosso diz explicitamente: mas livrai-nos do maligno. O maligno é uma pessoa, é uma entidade pessoal, é uma criatura espiritual perturbadora que também está presente no nosso mundo material. Porque o mal pode ser uma coisa vaga, distante. Assalto seguido de homicídio é um mal, sim ou não? Sim ou não? Arrombamento de casa seguido de assassinato é um mal? Mas em comparação com o demônio, é um mal maior ou é um mal menor? A presença do Satanás e os prejuízos que ele provoca na vida de uma pessoa, seja ela pagã ou já uma pessoa cristã, o prejuízo é incomparavelmente pior. Por isso que no Pai Nosso pede-se a Deus a liberdade do maligno. Por isso que o batismo é essencial, fundamental e obrigatório, porque além de tudo nós estamos fazendo a caridade de libertar pessoas do jugo do demônio para colocá-las no senhorio de Jesus. Obrigado pela questão sobre a questão do exorcismo. Infelizmente está muito discreto, mas felizmente ainda está no ritual. Devemos reforçar esse dado para libertar as criancinhas e também os adultos. Imagine um adulto, viu, pagão? Imagine uma pessoa que fica postergando o batizado anos e anos, quantos malefícios e quantos prejuízos poderá acarretar. O padre Fábio está dizendo que é a última pergunta. Quantos papeizinhos dá aqui? Tem 2, padre. Quando o batismo na água de socorro é válido? O critério para se salvar e batizar validamente uma pessoa que seja água natural, água verdadeira, que a pessoa tenha a intenção de batizar na fé e que pronuncie a fórmula trinitária: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa escapar e não morrer, aí você marca um dia com o pároco que você frequenta para fazer os ritos complementares que não foi possível de fazer naquela situação, porque foi uma situação de emergência. Qual é o último cânone que está no Código de Direito Canônico? A máxima lei da igreja é a salvação das almas. A igreja é tão misericordiosa, tão maravilhosa no bom sentido, que se você tem que batizar alguém às pressas, água natural, a intenção reta e jogar dizendo a fórmula para que a pessoa seja batizada e quem sabe até salva, porque se ela é batizada e morre, ela se salva porque acabou de receber a fé, a graça, o santo batismo. O porquê algumas pessoas consideram ou colocam os santos como padrinhos das crianças. Isso é válido? Nos livros de tombo, você sabe o que é livro de tombo? É um livrão grandão que o pároco tem que perder um tempo para registrar, pelo menos uma vez por mês, os atos realizados na paróquia. É um documento histórico. O bispo diocesano, de anos e anos, ele faz uma chamada visita pastoral, pode ser 3 dias ou até mesmo uma semana, em que ele requisita esses livros, entre eles o livro de tombo. E no livro de tombo das antigas, onde o livro dos batismos, melhor dizendo, perdoe-me, o livro dos batismos das paróquias mais antigas, há o registro de que os santos eram chamados para apadrinhar. É válido sim. Você convida Nossa Senhora, por que não? Você não vai morar com ela lá no céu? Você chega, ô minha madrinha, ô minha madrinha, ô meu padrinho São Francisco. Que alegria! É uma coisa muito boa. Às vezes, consagração. Vejam só, vocês conhecem o padre Fábio, é o grande divulgador do Beato Carlo Acutis, mas tem aquele outro garotinho, o Sánchez del Rio, que era cristeiro, que teve o seu pé escalpelado, caminhou até a tumba. Vocês sabem quem deu o golpe letal que acabou com a vida do menino? O padrinho de batismo dele.
Está escrito nas atas. Era para ser cruel mesmo. Fizeram questão de que soubessem. Quem estava matando o menino era o padrinho dele. Aí você vê essas situações e diz, vem cá. Às vezes você convida um padrinho de bolso, de carteira, de conveniência, para ganhar alguma coisinha, favores. Mas essa pessoa não vai ser, nunca vai ser presente, nunca vai ser uma boa testemunha e não vai acompanhar essa pessoa. Então, chamar Santo Antônio, eu acho que eu ia gostar se Santo Antônio fosse o meu padrinho, aumentar o meu amor por ele. Pronto. E agora o último papelete. Uma dúvida, quando Jesus morreu, ele foi para o inferno? Não, foi não. Jesus não foi para o inferno não. Para resgatar as almas, não, ninguém que está no inferno sai de lá não. O inferno é eterno e quem vai para lá não sai de lá. Jesus desceu à mansão dos mortos, o lugar, a sala VIP, porque o céu estava fechado. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Deus mandou um querubim com as espadas flamejando na porta do céu. Aqui ninguém entra, mas também só os anjos moravam. Deus se fez homem, Jesus, para resgatar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo por causa do Calvário, tudo por causa de Jesus. A partir de Jesus o céu foi reaberto, reinaugurado. E quem são os primeiros a habitar lá? Os justos do Antigo Testamento. As pessoas santas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os juízes, as juízas de Israel, os profetas menores e maiores, aquele povo todo, os santos de Deus, que não podiam ir para o céu, porque o céu não estava ainda facilitado, até que Jesus ressuscitasse e entrasse lá. Então Jesus não foi ao inferno, Jesus não tinha nada para bater papo com Lúcifer. Lúcifer já tinha aparecido lá quando Jesus jejuou 40 dias no deserto, depois apareceu de novo quando Jesus começou a suar sangue, e depois quando Jesus morreu na cruz ele foi destronado, destituído, derrotado, está amarrado em nome de Jesus. Inclusive Adão e Eva foram procurados por Jesus. No sábado santo, nós que rezamos o ofício divino, chamado Liturgia das Horas, a segunda leitura do ofício das leituras do sábado santo é uma leitura extraordinária de um autor desconhecido, em que narra a história de Jesus descendo à mansão dos mortos para ir buscar Adão. É impressionante, é de fazer chorar. Jesus dialogando com Adão, chamando Adão de pai, dizendo, por causa de ti eu me fiz homem para eu te transformar num Deus. A lança que estava virada contra ti por causa do pecado, eu fiz que ela virasse contra mim e me golpeasse para que eu pudesse te resgatar e salvar. É de uma beleza esta leitura, todo sábado santo nós lemos no ofício divino. Então Jesus foi buscar, Jesus é o bom pastor que foi buscar a ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? O gênero humano. Quem foi salvo pelo sangue de Jesus, quem recebe o batismo, quem obedece aos 10 mandamentos e quem procura viver uma vida cristã. Por essa razão, concluindo a nossa conferência de hoje, nos esforcemos, nós, batizados e crismados, para testemunhar a nossa fé, sejamos missionários para pesquisar quem está precisando dos sacramentos e com a máxima pressa vamos trazer essas pessoas para o redil de Jesus, para que elas sintam o aroma de Jesus, o perfume de Cristo e tenham desejo e compreensão para seguir Jesus com toda alegria e com toda a sua força. Por ora, pela atenção, muito obrigado. Só foi o batismo hoje? Vai ter que ficar 7 dias, hein? Olha lá. Como é bom aprender e conhecer a beleza da nossa igreja, da nossa doutrina. Ainda mais com alguém tão capacitado como o Padre Stanley. Então, não tem problema, Padre. O senhor vai até onde der.
Se amanhã parar só na Eucaristia, fica aí, o pessoal compra o livro, vai ler todinho, e ano que vem vou ter que trazer o senhor de novo, né? Para continuar. Tudo isso que seja um grande estímulo para que a gente possa cada vez mais conhecer, porque eu só amo o que eu conheço, não tem outra saída. Eu só amo o que eu conheço. E esse conhecimento se dá dioturno, né? Todo dia que eu tenho que buscar. A agenda do Padre Stanley, esses 3 dias ele vai rezar a missa meio-dia. Então, rezou hoje, vai rezar quarta, vai rezar quinta, e também vai abrir a novena de São José, quinta-feira à noite, né? O padroeiro dele, ele vai abrir a novena. Amanhã ele vai estar aqui 10h30, então quem quiser confessar com o Padre Stanley também, amanhã a partir das 10h30, antes da missa, 1h30 antes da missa, ele vai estar aqui, certo, Padre? Estou fazendo sua agenda, tá? Porque depois a gente já fica para o almoço. Então, 10h30 ele vai estar aqui amanhã e quinta para isso. Na quinta-feira à noite ele abre a novena, o Padre Jacinto fica atendendo confissões também lá, enquanto ele celebra. Na sexta-feira, depois eu vou passar a escala, né? Na sexta-feira volto voando para Campo Grande para levar ele, para ele pegar o avião, e depois volto de novo. Aí tem o Padre Pinho celebra na sexta, Padre Jacinto no sábado, porque eu volto no sábado, e assim é a nossa vida, né? Então vamos ficar em pé para a gente rezar a Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora por este momento tão rico, que a gente nem sente o tempo passar, viu, Padre Sandro? Ouvindo o Senhor, a gente vive um Kairos, não é? Que Nossa Senhora dos Remédios nos dê a cura de que tanto necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Remédios, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite, amanhã pontualmente, hein? 7 horas.